ver aqui mais um exercício de resistência dos materiais. Para a estrutura abaixo, calcular as tensões atuantes. Dados. Na estrutura que sofre tração, que é essa daqui, a gente tem que o diâmetro da estrutura vale 20 milímetros. E na estrutura que sofre compressão, que é essa daqui, a gente tem que o diâmetro é 25 milímetros. Então aqui estamos vendo que temos duas estruturas, né? A distância dessa estrutura de cima para essa de baixo aqui na vertical é 1,5 metro. E essa distância aqui na horizontal, até eu tenho aplicado aqui um peso de 30 kN, vale 2 metros. Então, vamos ver. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é uma análise, né? Então, eu vou fazer um corte aqui, ó, e um corte aqui. E analisar, né, essa estrutura. Ó, temos esse pedacinho aqui que vai simbolizar para a gente aqui, ó, um vetor saindo, perpendicular à seção, ó, saindo. Então aqui vai representar para a gente tração. Ó, um vetor entrando na seção transversal, ó. Então aqui vai representar para a gente, no caso, uma compressão. Só lembrando, quando eu estiver aqui, ó, esticando, ó, tá vendo? Para um lado para o outro, eu estou esticando, está tendo uma tração. Nesse caso aqui, ó, quando eu estiver apertando, está tendo uma compressão. Então, o que acontece? Comparando essa peça com essa, a terceira lei de Newton, ação e reação. Então, se a tração aqui está para baixo, nessa outra peça aqui, tem que estar subindo. Se aqui está vindo para a esquerda, na outra peça tem que estar indo para a direita. Então, é essa peça aqui, que vou chamar de peça trabalhada, que nós vamos trabalhar com ela. Então, eu vou pegar ela e vou colocar no sistema cartesiano, tendo esse ponto como origem. Ó. Então, aqui eu tenho a tração e tenho aqui a compressão. Para que eu resolva o meu problema, as forças que estiverem inclinadas em relação ao plano cartesiano, eu vou ter que decompor. Quem estiver em cima dos eixos, não precisa. Por exemplo, a compressão que está em cima do eixo X, não vai precisar decompor. Então, eu vou decompor apenas a tração. Como é que eu vou decompor? Traço uma reta paralela ao eixo X, onde tocar aqui no eixo Y, eu coloco um pontinho. Então, eu vou sair com uma seta aqui da origem até chegar a esse ponto. Quem é aqui? Tração. Qual foi o eixo? Y, que ele tocou o ponto. Então, aqui eu tenho a componente da tração no eixo Y. O que acontece aqui? A mesma coisa. Eu vou traçar agora uma reta paralela ao eixo Y, vai tocar aqui no eixo X. Então, eu saio da origem até o local do ponto. Então, aqui eu tenho quem? A tração. E que eixo é esse que ele tocou o ponto? X. Então, acabei de encontrar a componente da tração no eixo X, que é TX. A força-peso, como está no eixo Y, não precisa decompor, a gente repete. Então, vamos lá. Quando eu estiver falando esticando, vamos lembrar de tração, simbolizo com letra T. Então, a tração, no caso, ela vai ser decomposta no eixo X, que é a componente TX, e no eixo Y, que é a componente TY. Então, o primeiro passo é: quem será o valor de TX? Quem será o valor de TY? Se eu estiver apertando, vou lembrar de compressão, representado pela letra C. Então, vou ter que achar sua componente no eixo X e sua componente no eixo Y. No eixo Y,
pessoal, vocês estão vendo aqui que não tem nenhuma projeção. Então, a compressão no eixo Y é zero. Já no eixo X, vocês estão vendo como a componente está aqui no eixo X, e aí a gente vai ter o quê? Que a nossa componente no eixo X vai ser igual à força de compressão. Então, Cx é igual a C. Então, a gente não vai precisar calcular essa parte aqui. Então, a gente já sabe que Cx é C. Ou melhor dizendo, não vai precisar decompor essa força de compressão. Veja que a força de tração eu tive que decompor porque ela não estava nem no eixo Y e nem no eixo X. Já essa força de compressão, como ela está em cima do eixo X, não vai precisar decompor. Então, lembrando que sua componente no eixo X é igual à força de compressão. Outra coisa, a gente tem aqui, pessoal, na horizontal 2 metros, na vertical 1,5 metros. E quem é essa distância aqui? Daqui até chegar aqui. Olha que aqui forma um triângulo. Então, ó, triângulo retângulo, 90 graus. Então, aqui o quê? Pitágoras. Então, o que é que diz Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos seus catetos. Então, um cateto é 1,5 ao quadrado mais o outro cateto 2 ao quadrado. Então, 1,5 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Pegando esse resultado, extrair raiz quadrada, você vai achar que essa hipotenusa, esse tamanho aqui, essa distância, vai valer quanto? 2,5 metros. Vou calcular, primeiramente, as forças que atuam em Y, pois já tem uma força conhecida que é quem? 30 kN. Olha, no eixo X, nem sei quem é TX, nem sei quem é CX. Mas no eixo Y, eu tenho uma força conhecida, 30 kN. Então, vou dar prioridade a começar pelas forças que atuam em Y. Então, veja, fazendo o somatório das forças que atuam em Y, adotei o sentido positivo para cima. Então, quem estiver para cima, no sentido aqui, ele é positivo. Quem estiver contra, é negativo. Então, eu tenho aqui para cima quem? TY, positivo, está no sentido que eu adotei. Já o peso está para baixo, então está contra o sentido, então vai ficar negativo. Menos o peso, que é igual a zero. Quem é o peso? Ele deu na questão, 30 kN, então substituir por 30. E quem é TY? Bem, para você saber quem é TY, a gente vai usar a relação trigonométrica. Seno de θ é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Vamos achar o quem? A componente. Então, seno de θ é igual a cateto oposto. Quem é o cateto oposto? Eu ando aqui, olha. Já que eu estou procurando aqui a componente. Quem é o cateto oposto? Quem é o lado que está na frente desse ângulo? É esse lado aqui. Quem é ele? É esse que está aqui, do mesmo tamanho. É quem? TY. Então, TY é quem está oposto. Então, vale quem? TY. Então, onde tem cateto oposto, vou colocar quem? TY. E quem é a hipotenusa? Ó, olhando para esse triângulo aqui, aqui. A hipotenusa é quem? T. Ó. Então, se você observar aqui, a gente tem, ó, o triângulo, né? Aí, se você quiser saber quem é o cateto oposto, está aqui, TY. Se você quiser saber quem é a hipotenusa, é quem? T. Então, seno de θ é cateto oposto à hipotenusa, onde o cateto oposto é TY e a hipotenusa é a força de tração. Aqui não tem ninguém embaixo, aqui que fosse 1, só fazer TY vezes 1, TY. E T vezes o seno de θ, então vai ficar T seno de θ. Logo, quem é TY? É a tração vezes o seno de θ. Substituindo aqui onde tem TY, eu vou colocar quem? T vezes seno de θ. T vezes seno de θ. Aí veja, e quem é seno de θ? Bem, a gente tem que saber agora quem? O ângulo. Usando a mesma relação trigonométrica, seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa. Aí vamos passar aqui para cima para ter a ideia de quem vai ser esse ângulo θ. Então, quem é o cateto oposto? Quem é o lado que está na frente desse ângulo? 1,5.
E quem é a hipotenusa? É aquele que nós achamos nesse extrato. Ó, esse tamanho que vale quanto? 2,5 metros. Então, cateto oposto 1,5, a hipotenusa 2,5. 1,5 dividido por 2,5, 0,6. Então, centro de θ é igual a 0,6. Substituindo o centro de θ por 0,6. E agora resolvendo, está negativo, passo para lá, fica positivo. Então, 0,6t é igual a 30. Logo, t é igual a 30, aqui está multiplicando, passa para cá dividindo. 30 dividido por 0,6, t é igual a 50.000. Então, nós acabamos de achar quanto é essa força de tração aqui. Ela vale quanto? 50.000. Acabamos de calcular, pessoal, as forças que estavam atuando no eixo Y. Agora vamos calcular as forças que estão atuando no eixo X. Então, veja só. O somatório das forças no eixo X tem que ser igual a zero. Eu vou adotar como positivo para a direita. Quem tiver para a esquerda, fica negativo. Então, vamos lá. Olhando para isso aqui, que é o eixo X, então eu tenho essa componente CX, está para a direita, e a componente, então ela fica positiva, e a componente TX está para a esquerda, então fica negativa. Menos TX que é igual a zero. Quem é CX? Quem é a componente CX? Olha, a componente CX coincide com a força de compressão, C. Menos, e quem é TX? Vamos calcular quem é TX, quem é essa componente dela aqui, quanto é que ela vale? Ó, aplicando aqui a relação trigonométrica, cosseno de θ é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa, então fica cosseno de θ é igual. Quem é o cateto adjacente aqui, o ângulo? Quem é ele? TX. Então você coloca TX. E quem é a hipotenusa? A hipotenusa é quem? T. T. Aqui não tem ninguém, porque por cima fica TX vezes 1 TX e T que multiplica cosseno de θ. Então, quem é a componente TX? T cosseno de θ. Então, onde tem TX, eu coloco T cosseno de θ. Aí agora é só substituir. Quem é T? O valor da tração. Nós acabamos de calcular nesse instante lá nos componentes no eixo Y. Ela vale quanto? 50 kN. Então, 50 kN vezes o cosseno de θ. Vamos calcular esse ângulo aqui, cosseno de θ. Ó, aplicando de novo aqui a relação trigonométrica, cosseno de θ é cateto adjacente sobre hipotenusa. Olhando aqui para esse lado. Então, quem é o cateto adjacente? É esse comprimento aqui, 2. Quem é a hipotenusa? É esse comprimento aqui, 2,5. Então, o cateto adjacente foi 2 e a hipotenusa foi 2,5. 2 dividido por 2,5, 0,8. Então, o cosseno de θ é igual a 0,8. Onde tem cosseno de θ, eu coloco 0,8. Então, C menos 50 vezes 0,8, 40. Passando para o outro lado, fica positivo. Então, a força de compressão foi quanto? 40 kN. Bem, agora, calculando a tensão na estrutura que sofre compressão, aqui tem os dados. O diâmetro da estrutura que sofre compressão, ele deu 25 milímetros. A gente tem que fazer o quê? Transformar para metro. Então é só dividir por 1000. 25 dividido por 1000, então o diâmetro é 0,025 metros. Lembrando que a força de compressão, a gente acabou de encontrar, foi 40 kN. Não podemos trabalhar com o prefixo, né? Então somente Newton. Então o quilo vale 1000. 40 vezes 1000, 40.000 newtons. Então vamos lá. Usando a fórmula de tensão, tensão é força dividido por área. E quem é essa força que nós estamos calculando? A força de compressão. Então vai ficar, tensão é igual à força de compressão. Quanto é a força de compressão? 40.000. Então a gente substitui por 40.000. Quem é a área? Como a área é um círculo, qual é a área do círculo? Π vezes raio quadrado. Sabendo que o raio é a metade do diâmetro, então onde tem raio, a gente coloca d sobre 2, elevado ao quadrado. B ao quadrado é b ao quadrado, 2 ao quadrado é 4. Então, vamos calcular essa área. A área é igual a π
vezes, se for diâmetro, 0,025 ao quadrado, sobre 4. 0,025 elevado ao quadrado, multiplicado por π dividido por 4, você vai achar um valor lá. Aí você aperta na calculadora científica, enche, para transformar ela em prefixo. Então a área vai ficar igual a 490,87 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Então você vai pegar agora a medida de área e substituir aqui no denominador da fórmula. Então tem área 490,87 vezes 10 a menos 6. Lembrando que aqui a força de compressão é expressa a força em Newton. Embaixo é a área expressa em metro quadrado. Dividindo agora 40.000 por 490,87, você vai achar 81,5. Ó, aqui está embaixo, está negativo, passa para o numerador, troca de sinal. Fica multiplicando e fica mais 6. Então a gente tem Newton por metro quadrado. Então essa tensão é igual a 81,5. Onde tem 10 a 6, a gente pode substituir aqui pela letra que representa o prefixo mega, N, e 1 Newton por metro quadrado equivale a 1 Pascal. Então, resposta: a tensão na estrutura que sofre compressão vale 81,5 megapascal. Calculando agora a tensão na estrutura que sofre tração. Então, na estrutura que sofre tração, ele disse que o diâmetro é 20 milímetros. Como eu tenho que deixar em metro, é só dividir por 1000. 20 dividido por 1000, o diâmetro vai ficar igual a 0,020 metros. Ele disse também, que a gente calculou anteriormente aí, a tração foi igual a quanto? 50 por 1000. Então, a tração é igual, o prefixo quilo é 1000. Então, 50 vezes 1000, 50 mil newton. Então, a força que traciona aquela estrutura, ele calculou que foi 50 mil newton. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai usar a fórmula de tensão. Então, a tensão de tração vai ser igual a força sobre área. Então, a tensão de tração é igual à força, que força é essa? É a força de tração sobre a área. Vamos calcular essa área. Do mesmo jeito que eu fiz o outro neste instante. Como é um círculo, então a área é igual a π vezes raio ao quadrado. Quem é o raio? Sabendo que o raio é a metade do diâmetro, então o raio é d sobre 2, elevado ao quadrado. D ao quadrado vai ficar d ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. Então agora é só substituir o diâmetro, que é 0,020, não tem d. E aí agora fazer a conta, né? 0,020 ao quadrado, multiplicado por π dividido por 4. O resultado você vai na calculadora científica e aplica e aperta a tecla ENG. E aí vai dar esse resultado aqui, 314,16 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Então aqui onde tem área, agora é só substituir pela área que você encontrou. 314,16 vezes 10 a menos 6. Lembrando que essa força aqui ela está em Newton. E a área está encontrada em metro quadrado. Aí aqui agora é só você dividir 50.000 por 314,16. Você vai encontrar 159,2. Olha, aqui o 10 a menos 6 está no denominador, dividindo, passa para o numerador, multiplicando e troca de sinal. É menos 6, vai ficar mais 6. E aí, lembre que aqui o numerador está em 1000, barra, no denominador metro quadrado. Então, a tensão na estrutura que sofre tração é 159,2 vezes 10 a sexta newton por metro quadrado. E o prefixo 10 a sexta equivale ao quem? A mega, representado pela letra N. E a gente sabe que 1 newton por metro quadrado corresponde a 1 pascal. Logo, a tensão na estrutura que sofre tração é igual a 159,2 megapascal. Muito obrigado, pessoal.